Hoje você vai fazer um super rendimento. 40 litros de sabão com apenas 500 ml de óleo, gente. Isso mesmo. Já curta o vídeo, compartilhe com seus amigos e se você está chegando hoje, já se inscreva, ative o sininho para não perder nada dessa receita maravilhosa. E não pule o vídeo porque essa receita é especial e você precisa prestar bastante atenção para que dê certo, tá bom? Então, bora pro vídeo de hoje. Bom, gente, essa receita foi feita em live, tá? Pra quem não sabe, por isso eu tô falando aí. Mas eu sempre edito depois as receitas da live, tá? Pra começar a receita, aí nessa minha bacia eu tenho 34 litros de água em temperatura ambiente. Vou adicionar 300 ml de água sanitária, tá? Se você quiser colocar mais, até 500 ml você pode colocar, tá? A água sanitária vai servir para dar uma potencializada no seu sabão e também vai tirar o cheiro de ranço e dar uma clareada no sabão também, tá? Para não deixar aquele sabão super amarelão. Show? Coloquei a água sanitária aqui. Vou misturar muito bem e vamos para o próximo ingrediente. Prestem bastante atenção nessa receita, tá, gente? Porque ela eu já vou deixar regulada para você usar no mesmo dia. Bom, eu vou adicionar agora 34 gramas de EDTA. Bernardo, por que você está adicionando 34 gramas de EDTA, sabendo-se que vai render mais? Sim, gente. Para começar, depois eu não preciso mais colocar EDTA, porque sempre quando você está usando EDTA, quanto mais litros de sabão, menos EDTA você usa. Então, 34 gramas de EDTA já está de bom tamanho. Lembrando que o EDTA ele serve para dar uma estabilizada na sua receita e ele é um sequestrante de metais que vem na água da rua, né? Que vem da Bix e da sua casa e tal. Então dá uma limpeza nessa água e deixa o sabão transparente que nem o de mercado. Show? Então ele é maravilhoso, mas ele é opcional nessa receita e eu vou explicar para vocês se você tem ou não tem como você deve fazer adiante, ok? De começo de bicarbonato, eu vou utilizar 175 gramas de bicarbonato de sódio, tá? Você vai colocar aos poucos medindo, tá? Porque eu tô medindo ali na balança ali do lado. Não reparem os gatinhos passando do lado, tá, gente? Foca aqui na receita. Estou colocando aqui 175 gramas de bicarbonato de sódio. Para você que não tiver EDTA na sua casa, você não vai colocar mais bicarbonato de sódio na receita, tá? Se você for colocar, lá na frente da receita eu vou explicar como você vai colocar, tá? Porque após isso, o bicarbonato que a gente vai colocar vai ser para regular o pH do sabão para se usar no mesmo dia. Show? Então, vamos misturar muito bem esse que a gente colocou agora. Você vai misturar até que ele se dissolva por completo. Como está na água aí, você está vendo o fundo da bacia. Então, vai misturando até que ele se dilua por completo. Não adianta ter pressa, porque se você não misturar ele direito, vai chegar a sua receita pronta e vai acabar indo por fundo. Vai ficar aquele sabão que o bicarbonato desceu tudo pro fundo. Então, mistura muito bem. Nesse vídeo eu não estou acelerando, eu estou cortando porque não tem como eu enganar vocês, pois essa receita foi feita em live. Se você quiser ver a live completa, é só vir aqui, foi a última live do canal, tá? Agora eu peguei minha bacia, tá? Desculpa a gente de não ter afastado a bacia maior porque eu estava sem espaço ali na bancada. Eu vou utilizar 175 gramas de soda cáustica em escamas 99%. Bernardo, qual soda boa para comprar? Sempre na descrição dos vídeos eu coloco as sodas, tá? E as porcentagens de cada marca que vocês podem encontrar. Mas também tem a minha, que eu vendo lá no meu grupo de vendas. É só você entrar no link que também está na descrição aqui do vídeo. Tá lá, você vai comprar minha soda e vou te falar, essa soda é maravilhosa. Ela dissolve rapidinho. Já medi aqui os 175 gramas de soda cáustica. Vou colocar 200 ml de água. Aí, como eu já estava aí brincando de barquinho com a bacia, né?
Vou aproveitar a água que estava ali embaixo mesmo, tá? Vou pegar a água da mistura mesmo, 200 ml, e adicionar na nossa soda cáustica. Quando você adicionar, você vai misturar muito bem até que a soda cáustica se dilua por completo. Até ela diluir, você não faça mais nada. Só quando ela estiver totalmente diluída, aí sim você vai prosseguir com a receita, tá? Coloquei aqui os 200 ml de água. Essa minha soda em especial, ela dissolve muito rápido, mas não tire ela de referência com as outras, porque tem soda cáustica que demora mais para diluir e tem outras que diluem mais rápido, tá? Essa minha dilui muito rápido, mas tem outras que não. Então vocês se atentem bastante na dissolução dessa soda cáustica para não dar errado a sua receita. Soda cáustica diluída, agora nós vamos para a próxima parte, que nós vamos adicionar o óleo e o álcool. Vou adicionar 500 ml de óleo e 500 ml de álcool, 70%. Bernardo, vou te falar, não tô achando mais álcool 70 onde eu moro, nem 90, só etanol. Vocês podem fazer o seguinte: vocês, em vez de fazer do jeito que eu estou fazendo aí, de já colocar o álcool e o óleo juntos e colocar na receita, você vai fazer o quê? Você vai colocar o óleo junto com a soda e depois você vai vir com etanol pingando aos poucos até começar a ter a saponificação do seu sabão. Aí você vai saber exatamente quanto você vai usar de álcool quando for o etanol. Não vou dar a medida certa, porque o etanol pode ter diferença de potência. Por exemplo, aqui na minha esquina tem um posto e nesse posto tem um etanol que é super forte. Já na tua esquina, o etanol não é tão forte assim. Então, não adianta eu te dar a quantidade certa, que pode dar M de qualquer jeito, entendeu? Então, faz isso que eu estou falando para vocês. Coloca o óleo junto com a soda, mistura e depois você vem com álcool, o etanol no caso, pingando aos poucos até dar reação de saponificação. Bernardo, qual é a reação de saponificação? É essa reação aí que vocês vão ver agora. Ele vai começar a escurecer, ficar numa cor tipo de Coca-Cola, tá? Transparente. E depois ele vai começar a clarear. Depois que ele começar a clarear, ele vai começar a pegar o ponto de vela ou de traço. Bernardo, mas que hora eu vou saber quando parar de colocar o etanol, se eu for fazer desse jeito? Quando você estiver colocando etanol e você vê que já está começando a escurecer o óleo junto com a soda e junto com o álcool, você já pode parar que dali ele vai de vento em polpa, tá? Não precisa colocar mais. É só você ver que ele ficou assim. Ele começou a ficar pretinho assim, já tá bom de etanol. É um jeito infalível de você fazer e não dar errado a sua receita se você não tiver o álcool 70 aí, tá bom? Agora, gente, que eu já coloquei 500 ml de óleo e 500 ml de álcool e 175 gramas de soda cáustica diluída em 200 ml de água, misturei muito bem, ele já pegou o ponto de vela, vou fazer até o ponto de traço. Você na sua casa aí, faça o ponto de traço nessa receita para você aproveitar tudo da receita, tá? Porque a gente está focando aqui no rendimento. Bernardo, mas é muita soda que você está usando. Sim, gente. Para quem não sabe, a soda cáustica ela faz o sabão render mais. Mas isso não tem problema, porque depois a gente regula o pH do sabão, tá? Primeiro vamos focar no rendimento. Olha, eu acabei de colocar um pouquinho de essência aqui junto com a saponificação, porque isso é um dos truques que eu uso para não deixar com cheiro de ranço. Ainda mais se você fizer esse sabão para lavar roupa, tá? É bom na hora lá que você estiver fazendo a saponificação, coloca um pouco de essência, tá? Não vai ficar com o cheiro da essência depois, mas também não vai ficar com cheiro de ranço. Vamos ter tanta garantia dessa técnica quanto a da água sanitária. Então, risco de ficar com cheiro de ranço, 0%. Você pode fazer aí que te garanto que não vai ficar com cheiro de ranço. Se você fizer da forma que eu estou falando, não fica, tá? Agora eu vou dar uma cortada no vídeo até o momento que já está no ponto de traço.
Já chegou num ponto de traço que nada mais é do que uma pasta, tá? Uma pasta branca. Chegou nessa pasta branca bem sequinha, você vai entrar com água fervendo. Eu vou entrar com 2 litros de água fervendo. Primeiro eu vou colocar a metade, 1 litro, e depois a outra metade. Bernardo, mas por que você coloca a metade e depois a outra metade? Para não perder temperatura, tá? Para diluir mais rápido. Olha como dilui rápido, tá vendo? Coloquei só 1 litro e já está diluindo. E depois eu vou colocar outro litro, vai acabar de diluir. Fique misturando até que ele fique totalmente aguado, né? Fique totalmente diluído. Você tem que ver que não tem gruminho nenhum. Bernardo, quando eu coloquei a água fervendo, subiu uns gruminhos meio gelatinosos que não quer dissolver. Não tem problema, você coloca mais um pouquinho de álcool que ele vai dissolver, porque isso, quando acontece, é falta de álcool, tá? Ainda mais se você estiver fazendo essa receita com etanol. Você pode ter colocado o álcool lá no começo, mas também não foi o suficiente para fechar a receita, tá? Aí você coloca mais um pouquinho aí para ele acabar de derreter o seu ponto de traço. Show? Agora, estou colocando aqui o restante da água e já diluiu tudo, tá? Tô colocando o restante da água por colocar mesmo, porque com 1 litro de água fervendo já diluiu o meu ponto de traço todo. Show? Agora vamos para a técnica do susto, que todo mundo gosta, e vocês vão rir agora, porque se não acontecer algum desastre, não sou eu, tá? Sempre acontece o M, porque eu vou sempre muito empolgado em fazer sabão. Eu vou deixar até o áudio agora do vídeo para vocês rirem um pouquinho, porque a técnica do susto nada mais é do que você mergulhar o sabão diretamente na água. 3 e já! Eita! Me molhei todo! Se você não faço M, se não faço merda, não sou eu. Gente, mas eu vou falar, eu me divirto, não adianta. Eu me divirto. Eu me cago todo de sabão. Mas pra mim isso aqui é o meu divertimento aqui, ó. Virou sabão. Agora, tô rindo aqui de mim mesmo. Agora que já virou sabão, tá, gente? Vocês podem ver que ele tá um pouco aguado. Agora é a hora que a gente vai fazer uma salmoura ou começar a espessar ele, tá? Vou ensinar um truquezinho aí pra vocês, para você não precisar colocar mais água se não for necessário, tá? Quando você quer espessar e já está muito aguado, não é interessante você colocar mais água. Então, é bom você pegar do próprio sabão, colocar o seu espessante que você vai usar, seja ele bicarbonato ou sal, o que for, tá? Coloca diretamente no sabão, eu vou mostrar aí para vocês, e depois despeja novamente na bacia maior, tá bom? Ó, de espessante de começo eu estou usando bicarbonato de sódio, tá? A gente já tinha colocado. Peguei o bicarbonato, coloquei nesse potinho, peguei um pouco do sabão mesmo, misturei muito bem e coloquei de volta no nosso sabão, tá? Você que é iniciante, você que não tem muita experiência, faz desse jeito, tá? Daqui para frente, o que eu vou fazer? Vou fazer porque eu já tenho experiência. Se você não tem tanta experiência em sabão, não faça do jeito que eu vou fazer. Faça desse jeito aí que eu acabei de mostrar. Tanto com bicarbonato quanto com o sal. Atenção, se você fez o sabão com EDTA, você pode abusar do bicarbonato e do sal, porque o EDTA ele dá uma segurada na sua receita, na estabilização dela. Mas se caso você não tenha usado o EDTA, aí você vai com calma, você vai colocando aos poucos, misturando. Se você vê que está começando a querer ficar branco, você para na hora, porque já chegou no limite dele. Aí você vai esperar que ele passe o tempo de cura dele e ele engrosse sozinho. Já com EDTA, você pode abusar mais um pouquinho, mas mesmo assim você tem que prestar atenção, tá? Mas o DTA ele te dá uma segurança maior, te dá um espaço maior para você conseguir espessar o sabão com mais sódio, seja ele bicarbonato, sal ou barrilho, o que for, tá?
você tem um espaço maior, ok? Eu estou colocando direto porque eu já tenho experiência, eu já sabia ali o quanto mais ou menos eu ia usar que ia ficar regulado o pH, tá? Agora, gente, vou dar uma acelerada no vídeo porque eu utilizei 100 gramas a mais de bicarbonato. Então, no total de bicarbonato que eu usei foi 275 gramas de bicarbonato, mais uma colherzinha ali que eu usei no começo só para mostrar para vocês como se faz aí na sua casa, tá? Agora eu vou mostrar para vocês o pH que está, ó. pH verdinho, show? Tá verdinho o pH, já prontinho para uso, mas ele ainda continua aguado, tá? O que nós vamos fazer? Não posso mais colocar bicarbonato, porque o bicarbonato ele desce o pH. Não vou colocar barrilha para subir o pH, porque já está um pH perfeito. Então, o que, que eu vou usar de espessante nessa receita para acabar de engrossar ela? Sal de cozinha, gente. É um espessante que você pode usar que não sobe e nem desce o pH do seu sabão. Ao todo, eu vou utilizar 7 colheres de sopa de sal, tá? Lembrando que se você não estiver usando o EDTA, cuidado, tá? Sempre você pode fazer com o bicarbonato, colocar o bicarbonato, que eu coloquei a mais. Pode ir até pelo sal. Mas começou a querer ficar esbranquiçado, você para, porque se você continuar, a receita ela vai desandar. Ao invés de engrossar, vai afinar, tá bom? Mas você pode fazer o que eu fiz aí, colocar 100 gramas a mais, mas vai colocando aos poucos, fazendo uma salmoura ali e vendo como o sabão está reagindo. Se você for usar o EDTA, pode fazer mais tranquilo, mas também faça com olho no peixe, outro no gato, para você não dar mole também, tá? Sempre é paciência, sabão. Peguei aqui meu potinho de sal, vou colocar 7 colheres no total, mas eu não coloquei 7 colheres de uma vez só, tá? Eu fui colocando aos pouquinhos e misturando. E na hora que você for fazer, você não vai fazer igual eu estou fazendo aí, tá? Você vai fazer da mesma forma que eu ensinei ali no começo, pegando, colocando no pote ali no recipiente de medida, pegando um pouco do sabão que está aí, misturando e levando de volta para a bacia maior, porque aí você tem um controle de se você vê que está começando a esbranquiçar, para você parar, tá? Como eu já tenho experiência em fazer sabão, eu estou colocando direto, mas não recomendo que vocês façam assim. Como eu estava em live, eu não queria perder tempo, então eu fiz assim para sair mais rápido o nosso sabão. Mas você em casa, você faça com calma, desse jeito que eu estou te falando, tá bom? Então, gente, estou acelerando o vídeo aqui, que agora eu vou colocando sal e misturando até ele engrossar. Ele vai ficar bem grossinho, tá? Numa forma bem boa. E ao todo aí, antes de acabar a live, me rendeu 37 litros de sabão, tá? Aí eu vou fazer o quê? Depois que acabou a live, eu deixei o sabão aí, deixei ele descansando até o dia seguinte. Quando deu umas 10, 11 horas da manhã, eu fui lá ver como é que estava o sabão. O sabão já estava super grosso e é agora que eu vou mostrar para vocês como ele estava. Olha aqui, gente. Depois, no outro dia, ele tinha engrossado mais e estava pedindo mais água. Então, eu vou colocar mais 3 litros de água em temperatura ambiente para fechar com 40 litros com glória. Só não coloco mais porque senão ia transbordar a bacia. E lá vamos nós. 1 litro, 2 litros e o terceiro litro para fechar os 40 litros. Agora eu vou misturar e mostrar o resultado para vocês, tá? Já tá bom, ótimo para usar. Se quiser colocar essência, vocês podem colocar. Se quiser colocar corante, pode colocar tranquilamente, que dá super certo. Isso é uma base de sabão para lavar roupa, que você pode colocar a essência e o corante que você quiser, ou colocar mais água sanitária e deixar ele como um alvejante, tá? Que também vai ficar bom pra caramba, tá, gente? Vou passar um recadinho aqui para vocês. Temos nosso curso Sabão Caseiro Lucrativo, que eu vou deixar o link aqui no primeiro comentário fixado, que lá você aprende a fazer tudo de sabão, vai virar um expert. E também temos nosso grupo de vendas, tá? Vou deixar o link também agora na descrição do vídeo, o grupo de vendas onde você encontra todo o material para fazer o teu sabão.
E a última coisa, para quem está vendo meus últimos vídeos, está sabendo que o YouTube não está entregando todos os vídeos do canal, assim como o meu, como outros canais também estão sofrendo por isso. Então, vou deixar meu Pix aqui, tá? Para quem quiser apoiar o canal e ajudar, vai ser bem bacana para a gente continuar fazendo esse trabalho bem legal que fazemos aqui, ajudando as pessoas a terem uma renda extra, a saírem de depressão e ansiedade. Então, eu conto muito com vocês, tá? Pode ser qualquer valor que eu vou aceitar de coração, tá bom? Então, a receita de hoje foi essa. Espero muito que tenham gostado. Se você gostou, curta, comente, compartilhe para ajudar o canal a crescer, para ver se o YouTube manda a receita para as pessoas, tá? E se você é novo, já se inscreva, ative o sininho para não perder nada. Até a próxima. Tchau, tchau!